Então, Camila, é um prazer estar aqui com você. A gente tá um pouquinho nervosinha, assim. Quase Tem problema nada. não, eu também tô nervosa, já tá É tudo porque você é certo. uma escritora muito importante, Ai, meu sabe? Muito Deus. renomada. E a gente queria saber um pouquinho aqui no começo, qual é a sua história, tá? E quem é Camila Paz Leme? Ai, meu Deus, gente. Camila Paz Leme. Muito sonhadora, né? Desde pequena, sonhando, criando historinhas. Antigamente, não no papel, mas assim, né? Ao vivo. Sempre fui assim, dessa forma, sonhadora, gostava de imaginar, de criar. Mas nunca na vida eu ia imaginar que eu ia pra esse lado, né? Até porque eu tive muito problema com a minha alfabetização. Eu aprendi a ler e escrever muito tarde. E eu recebi muita pressão da sociedade por conta disso. Então, assim, durante muito tempo eu tomei a escrita, a leitura como uma coisa muito negativa. Então, eu só fui ser introduzida nesse universo mesmo com 13 para 14 anos, né? Que eu comecei a ler. E aí eu peguei o gosto e li, comecei a devorar livros e mais livros. Mas foi com 15 anos que eu escrevi meu primeiro livro, assim. Eu sonhei com a história. Eu falei, meu Deus, eu não tenho prática nenhuma, não tenho experiência nenhuma, não sei nem como é que se escreve um livro, mas eu vou escrever. Aí eu sentei, comecei a anotar e comecei a escrever. Não foi muito bom, assim não, né? Mas a gente sempre começa por um, né? Começou por algum lugar. Tem que começar por algum lugar. E foi isso. Eu comecei a divulgar em plataformas de escritores amadores, né? Que na época era o Nia Fanfics. Depois eu fui pro Wattpad, que hoje em dia é uma plataforma muito conhecida. Até que em 2020 eu tomei, depois de ter toda a experiência, né? Eu tomei a coragem e falei, não, agora eu vou publicar profissionalmente. Aí eu migrei pro Amazon e comecei a publicar. Né? Mas é todo um processo, né? A gente fica muito inseguro, mas a gente vai, coloca a cara e vai. Então, você falou que você produzia livros quando você era mais jovem e tal. Sim. A gente tem uma experiência bem próxima disso, porque a pessoa aqui do meu lado é uma escritora, entendeu? Ai, meu Não sou Deus! escritora. E aí, eu tô ela é pensando. assim, ela tá sendo modesta. Quando a gente era pequenininha, assim, nos nossos 4 aninhos de idade, ela já tinha alma de escritora e a gente escrevia histórias, sabe? Ai, meu Nossa, Deus! a gente Não foi criava- aleatório, já foi ali, né? Foi Já, exatamente, entendeu? Foi, inclusive, Yolanda, que estava aqui no início, ela falou, você é escritora, você vai. Ah, maravilha, tive que me Eram impulsionar, umas né? histórias também que, assim, tinha... Sabe, tinha um preparo, tinha uma escrita muito boa, sabe? Era uma história de zumbi, muito bem trabalhada. Fantasia, Você- gente, a gente ama Sim, fantasia. O que exato. seria da literatura sem a fantasia, né? Inclusive, falando sobre isso, você lembra de alguma história que você, além desse seu sonho, que deu início, que fez você escrever realmente? Antes disso, você tinha alguma história que você passou assim, vou criar aqui assim na minha cabeça? Não tenho. Não. Eu lembro que minha mãe, ela estimulava muito eu escrever, porque, como eu falei, durante muito tempo eu tomei a escrita e a leitura como uma coisa muito negativa. E ela me dava diários. Ela ficava me dando diários pra, tipo, vai, Camila, pra você escrever. E eu odiava, gente. Sério. Ou seja, Foi. você era forçada. Não, foi uma coisa. Se você perguntar assim, ninguém esperava. Quando surgiu Camila, a autora, meu Deus, a Camila. Toda a família ficou assim, meu Deus, a Camila. Foi uma coisa que, apesar da gente já ter ali os indicativos quando eu era criança, que eu inventava as historinhas, né? Ficava ali dirigindo como é que a gente ia brincar, qual vai ser a brincadeira, qual vai ser a historinha. Nunca pensei que eu chegaria o dia de pegar e botar isso num papel e trabalhar com isso. Foi totalmente aleatório. Completamente aleatório. Eu acho Totalmente. que a maioria das coisas, as melhores coisas são assim, né? A gente não espera. A gente não programa, né? não programa nada, Surge né? naturalmente. Foi isso que aconteceu. Surgiu naturalmente. Nem eu esperava. Quando eu vi, já tava ali. Entendo. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou a escrever essa história, o que te motivou a continuar escrevendo? Porque a gente sabe que muitos escritores começam a escrever, desistem no meio, no início, porque é uma coisa difícil, né? Sim, nossa, muito. A gente lida com muitas, assim, pessoas que
estão ali realmente para te desmotivar, né? As baixas expectativas, que eu costumo dizer. Então, assim, eu acho que na época foi a curiosidade, entendeu? Eu sonhei com a história, eu falei, nossa, eu quero tanto fazer isso ser real, nem que seja escrito. E eu lembro que na época a minha mãe, ela foi antes da gente receber a notícia que ela tava com câncer, e ela foi uma das primeiras pessoas, a primeira pessoa a ver aquilo ali e me estimular. Porque ela via tudo que eu passei, então ela falou, vai Camila, escreve. E ela lia capítulo por capítulo. Mesmo sendo daquele jeito não tão bom, ela lia e ela me estimulava, e eu lembro que ela falava pra mim, você vai publicar um livro um dia, Camila. Infelizmente ela não ficou aqui, né, tempo suficiente pra ver isso, mas o primeiro livro que eu escrevi foi o último que eu publiquei, e a nota inicial da autora, eu dedico esse livro a ela, porque ela tava lá quando surgiu. É de onde eu vim. E foi isso, foi a curiosidade de minha mãe que me estimulou assim a continuar, e hoje eu tô aí. Isso é muito importante, você ter Com o apoio certeza. de alguém tão importante quanto a sua mãe, né? Sim, nossa, muito, foi primordial pra mim, senão eu não teria continuado, sabe? Sim. Tem coisas que motivam a gente que, às vezes, você tá fazendo por você, obviamente, porque você gosta, mas vi nos chama mais por você fazer por ela também, sabe? Com certeza. Um sonho que ela carregou junto com você. Com certeza. Ela foi, assim, a referência total, o apoio que eu precisei pra poder continuar aqui. E é ainda hoje. Que bom, isso é Ela muito teria importante. muito orgulho de Com você. certeza. Obrigada. Eu gosto de pensar assim. Principalmente porque, além de uma ótima escritora, é muito bonita. Realmente. Vou ficar daqui a pouco, gente, vou até corar aqui. Olha ela toda modesta. Ai, gente, mexendo no cabelo. Ai, Meu Deus, tá me deixando tímida. Ai, meu Deus. pode perguntar. Então, a gente tá falando falou sobre a sua primeira história, né? Sobre esse trajeto. E eu ia te perguntar, assim, logo de cara, assim, pra jogar lenha na fogueira. Ai, meu Deus. Qual foi a sua maior dificuldade, assim, no começo, pra escrever? A narrativa sempre é a mais difícil, né? Você conseguir trazer o equilíbrio entre descrever a cena e sentimentos, e ter esse equilíbrio. Então, pra mim, sempre foi muito difícil a descrição, né? Eu tinha muita dificuldade, principalmente quando a gente começa, a gente não entende muito sobre termos, né? Como é que a gente vai descrever, sei lá, um tal móvel, tal estrutura, se a gente é um pouco leigo pra isso. Então, pra mim, a primeira dificuldade que eu me deparei foi a descrição de algumas coisas. E tornar isso fluido dentro de uma narrativa que conseguisse fazer as pessoas visualizarem, né? Do jeito que você visualiza. Porque uma coisa tá na nossa mente, outra coisa é você descrever aquilo ao ponto de ficar perfeito para as pessoas conseguirem visualizar. Entendeu? E deixar uma narrativa fluida também, porque existem muitas narrativas que são extensas e cansam o leitor. Sim. Tem muita descrição e às vezes vai cansando. Então, chegar a esse equilíbrio foi a parte mais difícil. Sim. Então, qual foi a parte mais fácil pra você? Os diálogos. Os diálogos, né? Os diálogos sempre são muito fáceis, assim, pelo menos pra mim sempre foi, porque eles fluem naturalmente. Sim. É como se fosse uma conversa que a gente vai tendo ali com os nossos personagens. O que a gente gostaria que ele falasse nesse momento? Óbvio, trazer ao ponto de deixar lógico, né, o diálogo ali, mas sempre foi muito fácil a parte do diálogo. Né? É realmente o que você falou, fica muito mais fluido na nossa cabeça. Fica automático. Mas agora pra descrever... Sim, fica automático. Principalmente porque eu pensei que vocês estavam falando, eu pensei, né? Que eu, às vezes, não sou eu. É porque eu pensei em mim, mas não sou eu. Muitas das vezes a gente se sente meio doido porque a gente fica pensando numas historinhas na cabeça. De, Faz sei parte. lá, eu fui na Disney. Aí eu imagino Como meu eu me diálogo. comportaria ali, gente? Sério, eu tô vendo o filme, eu tô vendo a Ariel. Eu imagino como que eu seria uma sereia ali, como que eu ia lidar com aquilo, como que eu ia falar.
É um negócio flui bem naturalmente. bobo, mas que ajuda mesmo Sim, pra sim. fazer essas coisas. Realmente, a parte difícil é o estruturamento. Também tem a parte do estruturamento do universo, que tem que ser todo pensado. É sempre bom você pensar no início, meio e fim, pra você não perder ali no meio da história, você não se perder, você colocar coisas desnecessárias a mais, que só vai encher linguiça na trama e deixar cansativo, né? Então, essa parte do estruturamento também é difícil. Mas acho que no início a narrativa pra mim foi a mais difícil, a descrição. Depois realmente ficou só o estruturamento, que é até hoje a parte do estruturamento. A gente sempre tem que pensar muito bem, porque às vezes nem toda ideia é válida. Entendeu? Até você estruturar, ela é só uma ideia. Talvez ela não vá fluir, talvez você vai bloquear. Então é sempre importante ver tudo certinho, estruturar direitinho antes de começar a escrever. Sim. Eu concordo. Como escritora, você pode nos dizer um pouco sobre a carreira em si, porque é uma coisa que muitos têm curiosidade. Desculpa, ela tá falando muito, mas ela tá pensando nela, tá? Não, tem problema não, a gente... Não, A muitas gente pessoas traz têm a curiosidade informação. também, tá? A gente traz a informação, então. Atualmente eu sou escritora nacional independente, né? A gente que é independente, a gente, como eu já tinha conversado com vocês, a gente rala o triplo, né? A gente escreve, a gente prepara e a gente divulga. Então, essa é a parte difícil. Você, além de estar trabalhando no livro, você tem que pensar em gerar o conteúdo que vai tornar o seu livro atrativo ao ponto das pessoas, nossa, eu quero ler esse livro, entendeu? Ir lá e comprar. Então, a gente entra ali um pouco sem muita noção do que fazer. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai se informando. No início, bate insegurança, é normal. Mas o autor independente, ele é muito autônomo, entendeu? A gente, sim, acaba com o tempo, a gente vai tendo uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe, graças a Deus. Eu não seria nada sem elas. Eu tenho a minha capista maravilhosa, eu tenho a minha diagramadora maravilhosa, eu tenho a minha revisora que agora eu consegui, tipo assim, encontrar uma certa pra mim, a qual eu tenho entrosamento, a gente troca ideia, ela fala, nossa, Camila, aqui. E eu aprendo muito com ela. Ela me ensina muito também. Então, a gente encontra a equipe que ajuda a gente a seguir, entendeu? Porque às vezes não rola sozinho. Tem autora, e gente, eu admiro muito, tem autora que faz tudo sozinha. Meu Deus. Ela escreve, ela revisa, ela diagrama, entendeu? Ela faz tudo. E eu falo, gente, eu bato palma porque é um processo que eu sempre falo, nem quando termina acaba. Não acaba, gente. A gente termina o livro, a gente depois lapida ele, manda pra revisora, volta pra gente, a revisora faz algumas mudanças, vê se tá ok, volta, você revisa de novo. E é esse jogo Hein? até ficar pronto, e aí a gente vai lançar. Mas pra lançar tem um preparo, a gente chama de pré-lançamento, que a gente começa o aquecimento, a gerar gatilho de urgência nos leitores. Então a gente começa a fazer aqueles posts assim, dinâmicos, tentem adivinhar o título do meu livro, qual gênero é. Aí a gente bota uns cotes, que a gente chama desse termo, mas é trecho dos livros para chamar a atenção. Tem todo um preparo antes do lançamento. E depois do lançamento a gente continua trabalhando. Com a divulgação, principalmente, Exato. né? Então, assim, é muito autônomo. É cansativo, mas é gratificante no fim. Porque é seu bebê, você vai cuidar, entendeu? E você vai estar responsável ali por ele. É cansativo, mas é muito bom depois do resultado, quando a gente pega os surtos dos leitores, as avaliações. E não é tudo flores, não, gente. Tem avaliação ruim também, tá? Então, você tava falando, eu pensei em várias coisas, mas eu pensei principalmente nisso. Porque eu vi no seu Instagram e eu dei uma pesquisadinha nos seus livros. E lá eu vi que tinha muita gente que já leu o livro, né? Principalmente porque na Amazon tem como você ler de graça também. Sim. Inclusive, leiam. É verdade, inclusive O título, qual é mesmo? Predestinado. Predestinado. Isso aí. É o meu primeiro livro. Isso aí. Leiam. E que tem também naquele... É Kindle, aquele tabletzinho que tem pra ler, Isso, né? é porque ele é ligado diretamente ao Amazon Kindle. Ele é do então. Kindle. Então, E ele já lá, fica ali. eu vi no seu Instagram também que você faz muitas divulgações com Sim, trechos. sim. Achei muito engraçado, porque tinha algumas imagens também que eu não sabia. Quando eu pesquisei, eu não sabia sobre os seus livros, né?
E aí eu vi umas imagens, tipo, de algumas atrizes, assim, divulgando. Sim, a gente usa Achei muito legal. Avatar, a gente usa muito. Fica fácil pro leitor também imaginar a descrição do personagem. Mas hoje em dia também as fanart que tá muito em alta, que são as ilustrações, Muito importante. então a gente entra, pede uma ilustração, a artista vai lá, ilustra seu personagem, literalmente ele criando vida. O que ele só tava aqui na cabeça, ele cria vida. E você, nossa, meu personagem ganhou rosto, ganhou forma. Então é bem legal também essa dinâmica, além dos avatares, né? Então é bem divertida essa parte também. Mas eu falei que eu tô empolgada aí. Mas eu ia perguntar das críticas. Como você lida com as críticas, tanto do seu grupo, assim, de revisão, porque obviamente tem coisas a melhorar. As betas estão aí pra isso, né? A gente sempre tem uma beta pra falar, olha só, você tá escrevendo, não, paga isso aqui, desnecessário. Então, tanto do seu grupo, assim, que te ajuda mesmo, quanto críticas que você vê na internet, de pessoas. Como você lida com isso? Olha, gente, vou dizer pra vocês que não é fácil, não. Ninguém quer ter o trabalho marretado, né? Então, assim, mas a gente acaba indo pelo lado de que, tipo, cada um tem um gosto diferente. Cada um sente a história de um jeito diferente. E elas assimilam aquilo de forma diferente. Então, tem pessoas que vão amar o seu livro. Elas vão querer panfletar ele em tudo que é lugar, vão te colocar num pedestal e falar, meu Deus, minha autora preferida da vida. Mas tem aquelas que vai falar, nossa, a escrita dela é boa, é fluida, mas deixa a desejar. Ou comentários piores que eu já recebi ao ponto da Amazon tirar. Ser reportado como abuso. Então, é muito difícil essa parte, porque tem pessoas que realmente passam um pouco do ponto. Mas é ter a maturidade de entender que nem todo mundo é igual a todo mundo. As pessoas se comportam de jeito diferente. E desanima às vezes, principalmente quando a gente é autor independente, que a gente lida com outros parâmetros como pirataria, pessoas distribuindo seu livro de graça e atrapalhando seu trabalho, principalmente o autor nacional brasileiro, que acaba aquilo sendo a única renda deles, né? Então, a gente pensa ao ponto de chegar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero desistir. Mas é o que eu sempre falo, quando você faz por amor uma coisa, se torna automático, sabe? Eu acho que se eu não amasse tanto o que eu faço, eu não estaria aqui ainda fazendo. Entendeu? Então a gente se agarra no apoio dos leitores, que é essencial, sem eles a gente não é nada, né? A gente se agarra ao nosso amor pela escrita, a gente se agarra às pessoas que dão apoio a gente, né? Que conversam com a gente, não é fácil, mas com o tempo a gente vai aprendendo que, tipo assim, tem coisas que a gente pode ir lá ver, mas tem coisas que é melhor a gente evitar. Então eu nem sempre fico caçando, às vezes, pra saber o que estão falando, né? Por exemplo, outras plataformas como o Scoob, que são plataformas pra isso, de avaliação, eu, às vezes, dificilmente eu vou lá, porque lá, às vezes, quando não é no Amazon, eles... Opa, aqui o autor talvez não tenha tanto acesso, eu vou marretar um pouquinho a mais. Mas eu pego o que agrega e descarto o que não agrega, né? Eu acho que avaliações que, apesar de criticarem, mas ao mesmo tempo é uma crítica construtiva, agregam muito. Tem uma grande diferença, sim, tem uma grande diferença de uma crítica que ela tá ali pra te destruir e uma pra acrescentar, né? Que é a construtiva. Então, eu sempre tento filtrar, ter esse filtro de pegar o que é bom pra mim, porque a gente que é autor, a gente tem que estar sempre evoluindo, faz parte, a gente estuda muito. Eu costumo falar que o autor ele tem várias profissões. Porque às vezes a gente vai desenvolver um personagem que ele tem uma determinada profissão, a gente vai lá estudar pra gente não falar besteira. Então a gente tá ali estudando pra melhorar, pra evoluir, nunca ficar estacionado. Eu agora construí um público. Não, tem que estar sempre evoluindo, sempre estudando, sempre melhorando, faz parte do processo. É realmente uma área que você não descansa. Não descansa, você nunca tem fim. O trabalho acaba, mas começa de novo. Né? No futuro. Mas falando sobre como você lida com essas críticas negativas, eu queria saber um pouquinho como é a sua relação com os leitores, os fãs, digamos assim, né? Meus leitores são maravilhosos, gente. Eu que falo, continuo aqui por causa deles, são maravilhosos. Eu sempre sou muito aberta, eu gosto muito de ter contato com eles. Infelizmente, no nosso meio, a gente tem autores que eles
preferem manter uma certa linha, até interagem bem, mas talvez por ter um acesso mais restritivo ali. Mas eu já gosto de ter muito contato. Ter contato. Então eu falo, gente, minha direct tá aberta pra surtos. Venham surtar comigo, porque eu amo surto. Então eu amo ter essa dinâmica com eles. Eu gosto de ver eles surtando, eu gosto de ver eles interagindo, eu gosto deles comentando o que eles mais gostaram. Até o que eles não gostaram, eu gosto. Ah, tá bom. E é muito bom, é muito gostoso. Eu acho que é é um dos fatores que impulsiona muito a gente, porque a gente quer dar o melhor pra eles. A gente quer melhorar pra dar o melhor, né? E a gente quer revolucionar, às vezes, trazer uma coisa diferente para dar o melhor. Então, eles acabam sendo uma inspiração também. Acabam fazendo a gente querer evoluir mais e mais, né? E para trazer mais e mais coisas para eles. Você falou de quando a gente vê uma coisa a gente surta, né? É. Muitos livros que eu li, que eu e ela a gente lê, livros e séries que a gente vê é muito engraçado, porque a gente geralmente vê junta, né? Aí a gente fica as duas gritando loucamente com as coisas que acontecem. É tipo, algo deu muito certo, a gente fica muito feliz de começar a gritar. Eu sou assim também, gente. Sou assim. Eu falo, eu sou autora, mas eu também sou leitora. Então, assim, é a mesma coisa. Eu também sou a surtada. Eu leio e... ultimamente eu não tenho lido tanto, infelizmente, porque às vezes a escrita, ela consome a gente não consegue se dividir tão bem. Mas quando eu tenho um tempinho, eu leio, porque ajuda muito também. A leitura ajuda muito quem escreve também. Então, ajuda no processo criativo, né? sim, muito. E ajuda muito, inspira a gente. Então, às vezes, eu tenho algumas colegas que são autoras também, então eu tô sempre tentando prestigiar elas, porque acho que faz parte do processo. A gente que é autor nacional, a gente ler livros de autores nacionais ajuda muito. Porque antigamente a leitura nacional ela não era tão valorizada, né? A gente tem os livros lá de fora que realmente são incríveis, gente. Não vamos dizer que não é incrível, é incrível também. Mas a gente tem muita gente boa aqui também, muita gente incrível que tá aí e que eu falo, gente, como é que isso aqui ainda não, né? Não estourou, gente, que livro incrível! Então, assim, tem muita gente incrível aqui no nosso país também, escrevendo histórias incríveis. E eu gosto muito de prestigiar os autores nacionais. Como por viver, a gente sabe o quanto é difícil e o quanto é importante os feedbacks, o apoio. Então, faz parte também. A gente já falou muito, né? Vamos fazer uma dinâmica aqui rapidinho? Ai, meu Deus, dinâmica. A gente ensaiou isso, mas deu tudo errado. Faz parte. Vamos jogando verde pra colher maduro. Eu vou falar uma palavra. Você vai dizer uma... Assim, a primeira que vier na sua cabeça. Tá. Entendeu? Depois, a Lívia vai falar e você fala. Ai, meu Deus. Vai ter umas coisas meio bobas aí no meio, mas... umas coisas meio besta. Tá bom? Vamos lá. De início, nós podemos falar de formação. Ai, meu Deus, formação. Carreira. Uma paixão. Livros. Eu nunca ia imaginar que ia ser livro. Gente, livros! Um alívio. Trabalho concluído. Isso eu falo porque eu gosto muito. Uma comida preferida, assim. Ai, batata frita. Nossa, é muito bom. E eu não posso comer muito, mas, meu Deus. Quando eu sou liberada, eu falo, meu Deus. Isso aqui é vida. A gente dá um pouquinho aqui em segredo. Você não quer, tá bom. Sua irmã não tá vendo? Nem tá aqui, gente. Ela não está aqui. É tudo uma ilusão. Ilusão. Motivação. Sonho. Eu acho que pra gente ter um motivo pra continuar, a gente tem que sonhar, tem que ter uma meta. Pegando isso, me diga um sonho. Do que você falou. Ai, gente. Tem vários. Muitos sonhos! Mas talvez publicar numa editora. Eu acho que isso é o sonho de qualquer autor independente, apesar da gente saber que hoje não tá só limitado a isso, que um autor nacional independente ele consegue alcançar isso. Mas acaba sendo um sonho que a gente começa lá atrás e a gente fica ali, né? Então talvez isso. Por enquanto, né? De repente amanhã mudou de novo.
era assim, agora tem, daqui a pouco não tem, É. som é diferente. Às vezes a gente conquista e quer outra coisa. Não, é aquela coisa na editora, mas tipo assim, tarde de autógrafo talvez estaria mais. Ó, Humildade. Humildade, gente. Humildade. Ela quer uma tarde de autógrafo com alguns fãs, assim, algumas milhares de pessoas. amizade. Ai, lealdade. Acho que é o mais importante. Família. Família é tudo. É minha base. Seria nada sem ela. Eu costumo dizer que tudo que eu sou hoje é graças ao meu pai, né? Porque meu pai hoje ele faz papel de pai e mãe. E ele faz muito bem o trabalho dele. Então tudo que eu sou eu devo a ele. E por causa dele, né? Ai, que lindo. Meu Deus, que bonitinha. Ai, gente, não faz chorar, não. Eu falei alívio, mas nós podemos dizer aqui também descanso. Descanso. A gente dormir. Eu durmo pouco às vezes, porque a hora às vezes que bate a inspiração é de madrugada. É aquele momento que a gente tá em silêncio, que não tem ninguém ali pra chegar. Eu falo muito isso pra Karina, que às vezes eu tô escrevendo, vem a Karina. Eu falo, Karina, sai daqui. A minha irmã, sai Tá daqui. vendo? Tá expondo Porque aqui eu o estou problema escrevendo. Então, às vezes, a noite é a hora ideal, porque tá tudo em silêncio, não tem ninguém pra te interromper ali no seu processo criativo. Às vezes até o sono parece que dá mais criatividade Então, pra às vezes a gente né? dorme pouco, gente. Eu queria tanto dormir bem, pra dizer assim, nossa, eu durmo bem, mas não durmo. É bom quando assim tá no meio da noite que ninguém tá vendo, você pode pegar batata frita. Ai, entendeu? meu Deus, quem dera. Meu pai, ele já tá até safo, já lá e tira, entendeu? Poxa. Poxa, tristeza. Tranca as 7 chaves. É, já isso, tranca as 7 Nossa Senhora. Então, agora vou tá. Eu sempre falo polêmico, né? Ai, meu Deus, polêmica. A gente Ela gosta. gosta. Eu gosto de uma polêmica. Algo que te deixa com muita raiva. Aí, ó, a cara dela. Você já lembrou? Eu tava falando disso essa semana. Porque, assim, o autor, como eu falei, ele não é sozinho. Ele depende ali de algumas coisas. Então, assim, falta de profissionalismo. Às Isso daí vezes, foi pessoal. quando não é. Quando, tipo assim, quando exige só da gente, a gente vai lá e faz. Mas quando depende de terceiros, ai meu Deus, aí tem que ter paciência. Complicado. Lívia jogadora de bomba. Ela veio com tema polêmico. Parece que ela sentiu que era uma Eu coisa, uma senti. ferida aberta Né? aqui. Talvez eu tenha visto algumas coisas. Ai, meu Deus. Talvez. Talvez ela saiba de coisas que nós não sabemos. Ai, meu Deus. Ainda. Me senti dentro do A Cada Passo Seu, um livro de stalker que eu escrevi. Meu menina. Deus. Me Eu senti conheço. Eu vou ler, gostei. Enfim. Ai, eu tava com o negocinho na minha cabeça. eu ia Ela até se falar. perdeu, viu? Foi muito Eu não polêmica entendi. pra ela. Ela tá processando ainda a polêmica. Gente, Eu tô te julgando. muito saudável a amizade, né? Graças a Deus. Não, mas brincadeira. Enquanto ela lembra o que ela Vai tem que falando, vai lembrar. falando. Já que você falou disso, eu quero perguntar pra você como são as parcerias Isso. nesse meio de trabalho. Porque você Isso. falou isso, eu pensei em parceria. Sim. Existem dois tipos de parceria, né? A parceria que é por permuta, que a gente chama, que é uma troca. E a parceria que se chama publi, que a gente paga. Então, a gente tem os Bookistan aí, né? Que é pra isso, eles trabalham, o trabalho deles de lidar com esse meio, eles leem, eles divulgam, eles fazem diário de leitura, eles fazem resenha. E é difícil, às vezes, você encontrar o certo, entendeu? Porque tem muitos que não são, assim, tão bons porque compram um seguidor e aí talvez você não vai ter o alcance que você precisa. Isso é muito Então ruim. tem que avaliar muito bem, tem que avaliar o alcance, se vai ser benéfico, porque você vai estar pagando, então você precisa ter esse controle, tipo assim, vai ser legal, sabe? Vai me acrescentar, vai ser uma coisa positiva, vai agregar, entendeu? Então tem que ter esse controle. Então eu sempre falo, entra no perfil,
dá uma estudada, acompanha o IG, né, que a gente chama, né? E tem os permutas, que são os parceiros que eles entram. Às vezes você dá o e-book pra ele ler antes de todo mundo, antes do lançamento, entendeu? Você dá brindes, pra pagar a divulgação. Então, também tem que ser bem equilibrado, tem que dar uma estudada. Mas é basicamente isso. As parcerias, elas giram em torno disso. Em relação, a gente já parou do jogo das perguntas, agora a gente tá conversando E agora novamente. ela lembrou que ela queria. Para de me julgar. Mas enfim, uma coisa que eu queria perguntar pra você, envolvendo esse mesmo assunto de parcerias e tudo. Você consegue ver a escrita como algo que dá pra se manter, que dá pra você poder ter aquele salário e conseguir se organizar bem, ou você acha que precisa de alguma ajuda, algum outro emprego, Com alguma coisa? certeza, tudo é dedicação, né? Se você se dedica àquilo e você trabalha, sim, o Amazon tá aí, todo o algoritmo do Amazon, ele te dá base. Obviamente, você não vai ficar, talvez, milionária com isso. Sim. Infelizmente, né, gente? difícil. É complicado. Mas sim, dá pra tirar uma renda bacana pra você. E o que vier depois vai ser só pra agregar, né? Mas dá sim, dá pra se manter. Se organizando, né? Sim, se organizando. Infelizmente, hoje em dia a gente tem a pirataria que acaba despencando as vendas, mas é aquilo, a gente corre atrás do prejuízo, faz alguma coisinha ali, aqui. Graças a Deus também tem muita gente que é consciente, a gente faz toda uma corrente de conscientização pra falar sobre isso, né? E dá sim, só se dedicar, dá sim, com certeza. Que bom que ela não vai morar na rua. Gente, ela já tá pensando assim. Eu penso assim, em todas as possibilidades. Ela pode ser muito rica e me bancar. Ou ela não pode morar na rua, Não, entendeu? assim, no início, obviamente, são passinhos de tartarugas que a gente chama. Você No não início ela vai- mora É no porão lá de porque casa. eu acho que vai pra ser escrever. um tanto quanto difícil pra mim, porque eu não tenho um foco específico e um público. Sim, sim. Entendeu? Eu escrevo poemas, às vezes eu escrevo alguns textos reflexivos e eu escrevo histórias também. Sim. Então, tipo, como eu tô balançando ali, é meio complicado. Inclusive, quando você teve a certeza de que você gostaria de escrever histórias de romance? Sempre foi. Os gêneros, todos os meus livros sempre giraram em torno do romance. Todos os livros que eu escrevi eram fantasia, era contemporâneo, mas tinha o romance. Tem que ter o romance. Então, eu acho que é porque eu sempre fui uma romântica incurável, né? Inclusive, falando sobre isso, Lívia tem uma coisa pra falar. Ai, meu Deus. Ela Então, jogou a bola pra você, fiquei até então. preocupada. Ficou preocupada? Ok. Não, então, é porque eu sei que nos seus livros eles são bem voltados pra paixão, uma paixão mais ardente. entendeu? Público adulto. Público adulto. Isso. E eu queria te perguntar, assim, não sei, os relacionamentos que você teve na sua vida, se isso impactou em alguma coisa, ou se você foi sempre igual a gente, que a gente olhava as paixões e ficava igual criança olhando e gritando. Sonhando, acordada. Sonhando, imaginando que aquela pessoa ia ficar com a gente, assim, mas não ia. Eu acho que escrever acaba trazendo muito da experiência pessoal, mas também não se limita a isso. Às vezes a gente, como eu, às vezes uso muita experiência de pessoas próximas a mim. Então a gente é muito visual, a gente observa muito, a gente escuta muito, a gente estuda muito. Então tudo é uma inspiração. Um filme de romance é uma inspiração, um livro que a gente lê é uma inspiração. A história, sei lá, da prima lá, da nossa prima lá, o romance é inspiração também. As suas próprias experiências pessoais é uma inspiração também. Acho que tudo é inspiração. Não se limita só a experiências palpáveis, mas o que você vê, o que você escuta. Então é bem amplo, assim. Acho que um pouquinho de tudo. No seu processo criativo, assim, de criar as histórias, eu quero fazer 2 perguntas, na verdade. Como você lida com esse processo criativo? Se você tem ideias mais do tipo... de coisas baseadas na sua vida, sabe? Características de história da prima, entendeu?
Ou se você Incrível. pensa em algo muito fantasioso mesmo, uma história muito surreal, sabe? E, junto a isso, como você lida com bloqueio criativo. Ai, meu Deus, bloqueio criativo. Já É pegou o no ter- coração. É o terror de todo autor, Realmente. gente. É. Aquela... Então, gente, eu sempre gostei muito sempre me identifiquei e sempre gostei muito do gênero fantasia. Acho que é porque eu sempre gostei de consumir coisas desse gênero também. Livro, filme, série, enfim, eu gosto. Porque eu me sinto muito limitada aos romances contemporâneos. São incríveis, gente, eu amo, tá? Mas eu tenho às vezes essa necessidade de brincar. Então acho que a fantasia, ela é um universo mais amplo. A gente tem espaço, óbvio. Fantasia também tem lógica, tá, gente? Todo mundo fala, pode criar qualquer... Não pode criar qualquer coisa não, tem que ter lógica. Porque os leitores vão lá, opa, mas entrou numa contradição aqui. Então, assim, é mais amplo, dá mais espaço pra gente criar, inventar. E como eu falei, eu sempre gostei de me desafiar. E a fantasia, ela me desafia. Né? Eu sinto às vezes que eu fico muito estacionada, às vezes em romances mais mundanos, em livros mais mundanos, mas eu amo. Eu acho que eu escrevi 3 livros de romance contemporâneo, assim, eu amo, pretendo escrever mais no futuro, mas por enquanto o meu foco é a fantasia, porque eu gosto, o meu processo criativo, eu gosto de imaginar, eu gosto de criar, gosto de criar mundos, gosto de criar criaturas. E eu amo mitologias, então eu estudo muito sobre isso, né? A gente vê seres mitológicos, seres, né? Eu gosto muito, faz parte, eu gosto de estudar e me desafia mais, como eu falei. Então eu amo esse desafio. Agora sobre o bloqueio criativo. Bloqueio criativo. Gente, é muito complicado isso, né? Porque quando eu comecei eu não tinha. Quando eu comecei lá atrás, eu não sabia o que era ter bloqueio criativo. Eu acho que quando a gente escreve mais por hobby, a gente não tem tanto bloqueio criativo porque a gente vai escrevendo, simplesmente. Mas quando a gente publica profissionalmente, que a gente fica preocupado com as estruturas da história, se tá bom o suficiente, se tá lógico, se não entrou em nenhuma contradição, eu acho que são essas coisas que acabam nos bloqueando. O excesso do perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista. Isso que me bloqueia muito. Porque eu quero dar o melhor, eu quero fazer o melhor. Então, às vezes eu fico, meu Deus, como é que eu vou desenvolver isso aqui ao ponto de ficar incrível? Muita pressão, hein? É pressão. E a gente quer dar o melhor, não adianta. Então, aí que entra os bloqueios criativos. E também porque nem todo mundo tá bem o tempo todo. Sim. A gente tem uma vida pessoal também, a gente fica na correria do dia a dia, tem problemas e eles também contribuem muito pra gerar esses bloqueios. Então, é equilibrar. Cada autor tem um rito. Eu falei sobre isso essa semana nos meus stories, porque eu abri uma caixinha de pergunta e a primeira coisa que perguntaram é como você lida com os bloqueios criativos. Então, cada autor tem um rito só seu. O que funciona pra mim não funciona, talvez, pra um autor, pra um outro autor, né? Então, a gente tem os ritos, né? Eu, por exemplo, pra mim, às vezes não funciona eu ficar esperando a minha inspiração voltar. Eu tenho que forçar. Eu vou lá. Mas também às vezes não funciona forçar. Então eu tenho que dar um tempo, aí eu vou procurar coisas que me inspirem. Dentro do que eu tô escrevendo, eu vou estudar aquilo ali, vou analisar a estrutura de novo, ver o que pode ser modificado, porque às vezes o bloqueio tá ali, na estrutura. Às vezes eu criei alguma coisa ali que não tá fluindo. Então, eu sento, analiso a estrutura, sempre faço muito cronograma de capítulo para não me perder, é uma ideia aí pra você também, ó. Pra não me perder durante a trama. Então, no capítulo tal vai acontecer isso, no capítulo tal vai acontecer aquilo. Então, analiso o cronograma, vejo o que pode estar também contribuindo pro bloqueio. Então, vou vendo ali, vou analisando, fazendo aquela análise geral, até eu voltar de novo e, né, continuar. Mas faz parte. É super normal. Você também não é produtivo o tempo todo. E tá tudo bem. Se você também demorar uma semana pra escrever, tá tudo bem. Sim. Também não coloque muita pressão sobre você. Porque tem que ser leve, tem que ser gostoso também a parte da escrita. Quando isso sai da parte que te deixa feliz, te agrega e, sabe, também não é legal. Então, sempre você entender onde tá o seu limite. E respeitar ele também para você conseguir desenvolver. Uma pergunta um pouco que é mais minha do que pro público em si.
É comum nesse ramo, como você disse, de escritores e tudo, a inspiração vir em momentos ruins? Ah, sim. Muito. Essa é uma experiência própria. Completamente normal, É gente. porque não só eu, Perturbando a mas Yasmin, coitada. ela tá acabando comigo. Além de mim, alguns escritores que eu conheço, iniciantes e tal, pessoas que têm esse hobby, muitas das vezes ficam naquele bloqueio criativo. E assim que acontece uma coisa muito ruim, alguma coisa que acaba com a pessoa, ela vai lá, escreve a história, consegue completar, consegue dar continuidade. E isso é muito louco, né, de parar pra pensar. É porque é a nossa forma de grito. Sim. Entendeu? É a forma de colocar pra fora. É a sua forma de se expressar. É a forma de se expressar e é uma das mais intensas. Então, às vezes, você tá passando por um determinado problema e você não sabe o que fazer. Ali é o seu refúgio, a sua válvula de escape. Entendeu? Então, assim, eu não sei o que gritar. Mas aqui eu posso gritar de outro jeito, entendeu? Então, às vezes, sim, sentimentos às vezes conflitantes, tudo mais, acabam nos dando mais inspiração do que outro. Entendo. Então, a produção tá apressando a gente, entendeu? A gente vai ter que encerrar, mas antes eu quero falar com você um pouquinho. Você falou do seu processo criativo e tudo mais. Pra encerrar, que a produção ainda tá me pressionando. Produção, mais 5 minutos! 5 minutos, produção. Perguntar bem rapidinho sobre o mercado de trabalho em relação aqui e lá fora. Se você saberia falar um pouco sobre. Olha, um tempo atrás a gente poderia dizer que o mercado lá fora ele valoriza mais, né? A leitura, a escrita. Mas eu acho que depois da pandemia isso tem mudado. É um processo lento, ainda assim a gente tem um pouco de limitação, a gente ainda tem aí um pouco da desvalorização, mas eu acho que com o tempo tem crescido, principalmente, como eu falei, depois da pandemia, que foi o momento em que a leitura cresceu muito, né? Então, eu acho que hoje em dia eu posso dizer que apesar de lá fora ainda ser muito maior comparado ao Brasil, o Brasil ele tá se ajustando, tá entrando aí, tá caminhando. Acho que se continuar nesse processo, a gente vai ver aí muita coisa incrível surgindo. Enfim, muito obrigada pela sua Nada, participação. obrigada. Estamos muito felizes. O prazer episódio foi a gente meu. me agradece, entendeu? É isso. A gente Ai. agradece muito você ter vindo aqui participar do nosso primeiro podcast. Não sei se ficou muito bom, se a gente tentou, sabe? Importa que a gente tentou. Gente, a honra tentou. foi minha. Amei conhecer vocês. Com certeza vamos continuar mantendo contato, né? Amei conhecer vocês. Amei estar aqui, amei o papo. Foi muito bom, foi uma honra pra mim. Ai, foi uma honra pra gente. A gente adorou. De verdade, muito obrigada. Obrigada, é isso. Gente. Tá, rapidinho, antes de terminar, vocês que tá vendo, eu não sei quem vai estar vendo, mas procure os livros da Camila na Amazon, tá? Tem como você ler de graça lá. São a saga, é uma saga, na verdade, né? Dos predestinados, entendeu? Tem É isso. o livro que você lançou recentemente. Faz parte da saga. Faz É parte parte da da saga. Tem uma antologia de lobisomem e uma saga de vampiros. Sim, eu Tem vi, né? tudo. Crepúsculo, isso daí. Inspiração. É Enfim, isso, gente. é isso, Muito obrigada. obrigada.